Olá, eu sou o Bruno Ventura. E eu sou o Eduardo Campelo. Sejam bem-vindos ao Pode Dar Assunto. Fala, Robson, tranquilo? Fala, Edu. Tudo certo e você? Tudo, peraí que tá. Vou tirar o som aqui quando o Bruno entra. Olá, boa noite. E aí, boa noite, Bruno, tranquilo? Tranquilo? E vocês, senhores? Fala, Bruno. Tranquilo? Prazer. Vocês me escutam bem? Sim, vocês estão escutando bem também? Sim. Ah, legal. Boa noite, né, pessoal? Como é que vocês estão? Daqui a pouco a gente se apresenta, deixa o pessoal entrando. O Robson aí tá na Laladane, Robson? Tô no Ladani. Ah, que legal. A galera vai estranhar porque não vai ser a Dani, a gente nem tá falando francês, né? Ah, é? Você tá fazendo do Laladane. É o outro lado hoje do Laladane, sem ser o lado francês. Vamos falar assim, uma parte mais administrativa e estratégica da coisa, né? Acho até legal para o pessoal, para os alunos, né, do Laladane também saber um pouco como que funcionam as coisas pelo outro lado, né? Sem ser a Dani ali na frente dando aula. Vamos dizer assim, cara, acho que a galera vai conhecer hoje um pouquinho mais os bastidores ali, né? Tipo, eu sempre tô atrás das câmeras ali, cuidando um pouquinho mais da parte estratégica do que... Mas, assim, garanto que não vai sair muita palavra em francês hoje não, hein, Edu? Não, aí a gente tem a Dani amanhã para fazer esse... Então Fazer fechou pra dar uma balanceada, aí, né? Dar uma balanceada. Hoje a gente fala de estratégia, amanhã a gente fala de francês. Pô, fechou Mas, então. Vamos nos apresentar certinho, né? Então, primeiro, Robson, seja muito bem-vindo, né, a esse projeto. Eu sei que a gente já falou várias vezes em live, em várias oportunidades que tivemos juntos, né, de falar. Mas aqui no Pode Dar Assunto, você é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Você não conheceu o Bruno, né? Então esse é o Bruno, vou deixar você se apresentar um pouco mais. E aí, Robson, eu queria que você falasse um pouco quem é você, né? E um pouco da Laladane, antes da gente ir para as outras apresentações. Claro, com certeza. Pô, primeiro, um prazerzaço aí conhecer você, Bruno. Pô, a gente vai ter bastante coisa aí para conversar, estou super à disposição aí contigo, com vocês. Pô, Edu, brigadão pelo convite. É sempre uma honra aí poder estar conversando contigo e trocando as ideias aí. Para quem não me conhece, meu nome é Robinson, eu sou sócio e cofundador aqui do Ladani. Hoje, atualmente, eu estou no cargo de CEO. Cara, venho aí de uma bagagem ali, por mais que eu tenha 29 anos, já fiz várias coisas. Já acertei algumas coisas, Edu e Bruno, e errei muitas outras, assim, que a gente pode dar uma explorada. Acho que história a gente tem para contar. E algumas curiosidades sobre a minha pessoa. Eu gosto muito de esporte, então qualquer coisa que eu vejo de esporte eu tô assistindo, até competição de par ou ímpar aí, eu acho emocionante. Competição de par ou ímpar. Esse gosta mesmo. Esse gosta. E, cara, eu sou apaixonado por corrida, por estar aí sempre me movimentando, já me arrisquei em algumas coisas aí, algumas meias maratonas aí durante a minha vida. Sou formado em engenharia elétrica, mas desde que eu me formei não exerci minha profissão, mas deu uma boa bagagem aí para levar a minha carreira aí como profissional e até mesmo pessoal durante a minha trajetória até os dias de hoje, né? Que legal, que legal. A gente vai falar um pouquinho mais da Laladane, deixar o Bruno falar um pouco mais dele, a gente vai já falar da Laladane. Bom, estamos no segundo episódio agora, né? Era para estar no quarto, né? Era para estar no terceiro. Na verdade é o terceiro, se for contar o nosso, né? De convidado, né? E o pessoal já me conhece, mas me apresentando aí para o Robson. Estou nesse projeto aqui, né? Com o Eduardo. Também sou fundador aí de uma página aqui, né, do Se Liga, no Instagram. Então, são projetos aí que a gente vem trabalhando nas redes, né, nas mídias sociais. Tenho 29 anos, vou fazer 30 também. Bastante bagagem, igual você. Migrei bastante de áreas, né? Hoje eu trabalho aí como analista de dados, numa empresa de tecnologia. Mas também passei por
logística, por administração, e a gente se arrisca em novas oportunidades, né? Então, estou aqui nesse projeto aí com o Edu para isso. Se arriscar faz parte, né? Eu vou falar um pouquinho para você, ó, eu sei que a gente conversou antes, fez aquele elemento, mas contar um pouco mais do Pode Dar Assunto. Claro. Eu costumo dizer, quando eu vou explicar, que assim, eu tinha vontade, a ideia, e o Bruno também tinha vontade, e aí eu já apresentei a ideia para ele topou e a gente está fazendo. É mais ou menos isso. E a gente foi, a gente gosta de falar. A gente foi, tá indo. A gente gosta de falar, gosta de conhecer pessoas, gostar de falar tanto, né, que você lembra que ano passado eu fiquei até sem voz quando a gente se encontrou, de tanto que de se falar. E foi de tanto que a gente falou pouco naquele ano passado. E Pode Dar Assunto é essa ideia, tá, Robson? De trazer tipo CEOs, até comentei com você de você pode, por exemplo, indicar outras pessoas que trabalham com você, né? Então, os professores, time administrativo, seu time de marketing, você pode indicar eles para também trazer a experiência deles, a visão deles de vivência, tanto de profissional, quanto de negócios, quanto na própria Laladani, tá? Se quiser falar mal de você, a gente não te conta, a gente pode ficar tranquilo, tá? Então, mais ou menos essa ideia do Pode Dar Assunto, a gente trazer assuntos variados dentro do mercado, tanto empresarial quanto fora também. Então, por exemplo, amanhã a Dani vai trazer um pouco da vivência dela do francês, né? Ela vai, foi até legal que a gente falou, vai ser dois lados diferentes, né? O lado administrativo e o lado das aulas ali do francês. Ela vai trazer esse lado para a gente amanhã. E aí eu vou começar com uma pergunta, depois aí o Bruno segue, conta a pergunta, mas você falou um negócio bem interessante. Você é formado em engenharia elétrica, né, cara? Pois é, cara. Como que o empreendedorismo foi parar na sua vida? Tipo, foi uma coisa que você queria fazer já, uma coisa que você tinha vontade, ou tipo, alguém da sua família já é empreendedor e você se baseou e seguiu? Cara, assim, Edu, Bruno, acho primeiro de tudo dar o contexto, assim, acho que a gente tem que voltar até um pouquinho mais do que falar de engenharia elétrica, né? Quando eu estava para escolher a minha graduação, né, a minha universidade ali, qual tipo de curso que eu queria, e eu confesso para você, cara, que eu sou muito, muito ruim na parte de humanas, eu era muito ruim mesmo. Por mais que eu gostasse, assim, cara, eu era apaixonado por geografia, história, e tudo isso. Mas quando você colocava ali para fazer algum tipo de desenho, algum trabalho mais artístico, era péssimo, assim. Ainda sou muito ruim nisso, uma negação, para falar a verdade. E, cara, eu nunca tive, assim, muita vontade de ir para a área de biológicas, então nunca me brilhou muito o olho, assim, e não tinha aquela coisa que falava assim, cara, quero fazer medicina, quero fazer isso. E eu sempre quis fazer engenharia civil, mas porque achava que era um curso que talvez faria mais sentido, e acho que também do contexto ali eu entrei na faculdade ali em 2012, né? A gente estava vivendo um boom muito grande da parte da construção civil. E assim, cara, não entendia muita coisa ali. Eu falei assim, vou fazer engenharia civil. Eu não passei em nenhuma faculdade. Eu acho que isso é uma das coisas assim do destino, sabe? Eu acho que é uma coisa que não era para ser, porque depois que eu entrei na faculdade de engenharia elétrica, eu descobri que tinha muito desenho e provavelmente eu não ia conseguir passar nas matérias. Por ser muito ruim, tipo, desenho técnico e tudo mais. E acabei... Desenho técnico chatinho. É complicado, cara, vamos dizer assim que não é dos mais agradáveis, assim, a matéria. Aliás, eu tô bebendo, viu? Se vocês quiserem beber também, vocês podem pegar alguma coisa. Boa. E daí, com isso, cara, eu fui avançando durante a faculdade. E eu acho que, assim, durante a faculdade foi uma das coisas que a gente acaba vendo muito um lado... A minha faculdade era muito técnica, né? Então, tipo, eu não tinha ali uma parte muito teórica em si. Por mais que eu tenha feito uma federal, essa federal era vista como um curso muito profissionalizante mesmo. Então, tinha muito técnico ali que a gente dividia os ambientes.
e era uma faculdade muito voltada para o mercado de trabalho, né? Então, eu comecei a fazer alguns estágios, começava a conviver com esses outros tipos de pessoa, e, cara, eu começava a analisar para ver se realmente era isso que eu queria ou não. Então, a parte do empreendedorismo em si vem da minha família também, né? Então, a minha mãe sempre empreendeu, meu pai também sempre empreendeu, e então eu acho que isso tinha muito uma influência dentro de casa, né? E com isso eu comecei a empreender, comecei a fazer alguns projetos ali dentro da universidade. Então, durante a minha graduação eu comecei a explorar pô, será que é isso mesmo? Como que vai funcionar? Será que eu vou para uma vertente mais de carreira, né? Então, corporativo, ou eu vou ali mais pro empreendedorismo? E com isso eu comecei a vender brigadeiro, junto com o Lucas e com a Larissa. Foi o meu primeiro empreendimento ali que a gente, durante a faculdade... Antes disso, você nunca tinha empreendido? Cara, eu já tinha empreendido, já tinha colocado alguns projetos assim na rua. Eu sou uma pessoa... Aquela ideia, tipo, de colocar o projeto na rua, mas, tipo, deu certo, não deu certo. A Brigato foi, a empresa que você falou assim, não, vou me dedicar a... Exato. Assim, por exemplo, uma renda extra, né? Eu colocava os projetos anteriores. Era mais para aprender, sabe? Então a gente até cheguei a ganhar um dinheiro e tudo mais a respeito desses outros projetos que eu coloquei. Por exemplo, já tive servidor de jogo, já montei servidor. Eu gostava muito, sempre me envolvi muito com tecnologia desde criança, né? Então, com isso, a gente até já brinquei com muita coisa ali, que falava assim, cara, eu vou fazer porque eu sou curioso, quero ver como funciona, por que não fazer, sabe? E com isso, assim, tipo, cara, realmente do brigadeiro foi uma coisa que eu falei assim, poxa, vamos fazer mesmo, vamos colocar ali, vamos testar isso, vamos aprender. E foi uma baita de uma escola, cara. Então, eu lembro até de uma história, assim, que eu tava, acho que no 8º semestre, faltava ali 2 semestres para se formar e tudo mais, e conversando com uma professora, ela super gente boa, e era uma matéria difícil, linhas de transmissões ali, Essa parte elétrica é difícil, eu não entendo. Cara, ela me perguntou, não, mas o que você vai fazer quando você se formar? Eu falei, professor, acho que por enquanto eu vou vender brigadeiro mesmo, acho que vai ter mais futuro. Daí ela indignada. Vou ter mais futuro, não vou ter mais futuro. Eu falei assim, nossa, eu vejo um potencial muito maior. Ela indignada, falou assim, cara, mas como assim? E tudo mais. Daí eu lembro que na aula seguinte ela chegou e falou assim, não, mas eu quero experimentar esse brigadeiro, mas a gente vende em São Paulo, né? Uma loja em São Paulo. Não, né? Não, era o Edu pode falar. O Edu pode. E era brigadeiro e era bom, viu? Era não. O Edu era nosso cliente, olha. Ele pode falar que é de qualidade, né, Edu? Maravilhoso. Verdade, negócio. Caraca, mano, que história. E aí, o dia que eu estiver por Campinas, eu trago pra você, Bruno. Boa. Bom, vale a pena, cara. A qualidade, eu te garanto que do Lucas e da Larissa, a Larissa é uma confeiteira de mão cheia, cara. Ela é muito, muito boa mesmo. Você não vai se arrepender. Não vai. Não vai. Mas aí esse lance do brigadeiro, ele parou ou o pessoal continuou tocando? Cara, então, a gente chega num certos momentos da vida que a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Então, eu sou um cara que sou muito empolgado com projetos, eu gosto muito de lidar com pessoas e acreditar nesses pontos, então chegou um momento que a gente tinha que escolher e a gente viveu por um período muito complicado, né? Que é a pandemia. Eu acho que de um certo ponto, tantas pessoas se desenvolveram, outras pessoas tiveram que passar por situações extremamente delicadas e a gente está se recuperando até hoje, né? Então, esse foi um dos pontos que a gente teve que... Eu tive que escolher e eu escolhi ficar no Ladani, mas, assim, a brigadeiria ainda existe hoje. Cara, eu super recomendo.